Salmos 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. É só essa leitura da palavra de Deus que eu tinha preparado para hoje. As últimas palavras que nós lemos em versículo 10 são palavras importantes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Quero me dirigir a cada pessoa esta noite aqui, assistindo esta pregação do Evangelho. Perguntar se você pode se lembrar de um momento na sua vida quando você creu no Senhor Jesus Cristo. O salmista diz, eu criei. Por isso falei, estive muito aflito. O momento de crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador é um momento necessário e tão importante na vida de cada pessoa. Muitos aqui conosco podem se lembrar deste acontecimento na sua vida, muitos anos atrás. Outros, talvez, podem se lembrar deste acontecimento na sua vida, poucas semanas atrás, quem sabe. Muitos têm tido dificuldade de entender como crer no Senhor Jesus Cristo. Mas talvez deveríamos perguntar a cada um deveria fazer a si mesmo a pergunta, por que devo crer para ser salvo? Essa é uma pergunta importante, uma pergunta que vai nos levar à resposta que necessitamos. Mas veja bem, prezados amigos, veja bem que o versículo continua dizendo, eu estive muito aflito. Eu estive muito aflito. Você, pensando no momento da sua salvação, pode se lembrar que estava aflito? Pode se lembrar que estava preocupado? É verdade, como diz o nosso hino, que o chorar não salva. Mas, ao mesmo tempo, o crer no Senhor Jesus Cristo não vem por uma simples emoção, não vem por uma simples alegria, por estarmos ouvindo uma palavra bem explicada, ou por estarmos ouvindo um hino bem entoado. Não, meus prezados amigos, é necessário e é bom nós relembrarmos a nossa experiência. Não vai acontecer que alguém conosco esta noite creu, mas nunca sentiu a tristeza da sua necessidade, do seu perigo,
de perecer eternamente. Não é possível uma pessoa crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador sem sentir esta necessidade imensa de ter libertação da condenação por causa dos seus pecados, de ser liberto da pena do pecado. Veja bem como o salmista disse antes. Ele disse: Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Veja bem, Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Essas palavras ilustram para nós o destino tão triste daquela pessoa que ainda não está salva. Você sentia-se assim quando foi salvo? Sentia-se com a sua alma indo para a morte eterna, a separação eterna de Deus? Você sentia-se pensando, os seus olhos haveriam de derramar lágrimas eternamente? Pense bem, como a Bíblia fala, naquele lugar de tormento, onde cada pessoa que morrer sem salvação chegará. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amigos, você está salvo, verdadeiramente salvo, ou foi apenas uma pessoa emocionada por alguma palavra, por alguma pregação, por alguma explicação, por algum hino, por algo semelhante? Não continue na dúvida, não continue na incerteza. Olha para a sua consciência esta noite. Se você não tem uma consciência tranquila quanto o que aconteceu com você naquele momento que você creu, hoje é dia de você sentir esta tristeza, porque, não se esqueça, de nada adianta nós termos uma salvação para contar aqui na terra, uma salvação para contar para os nossos familiares, uma salvação para contar para quem está pregando o Evangelho para nós. É com Deus o assunto. E quando a nossa vida aqui terminar, nós não vamos ter nenhum pregador nos acompanhando deste mundo para a eternidade, nenhum crente, nenhum familiar, e teremos de passar sozinho e teremos de passar com a certeza desse crer. Cri. Por isso falei, estive muito aflito. Meus amigos, as lágrimas. Há uma passagem da Bíblia que diz que ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Oh, que visão terrível será, que os condenados no inferno enxergarão os salvos lá no céu. E cada vez que enxerga um
um pranto imenso invade a sua pessoa ao se lembrar, eu podia estar lá. Mas eu confiei numa salvação, mais ou menos só. Uma salvação para agradar alguém. E agora eu estou aqui, perdido para sempre. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pessoas com muito pouco privilégio, talvez. Pessoas de regiões distantes da terra. Pessoas que muito poucas oportunidades tiveram. Estarão lá, assentados à mesa no reino de Deus. E você, que achava que ia estar lá, estará sofrendo eternamente as suas consequências. Vamos pensar, meus prezados amigos, nessas realidades. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Tem pessoas que parece não chegaram a esse ponto. Eu compreendi, dizem. Eu compreendi a minha salvação. Mas é uma coisa tão fácil, é uma coisa tão simples. Meus amigos, pense bem nessa realidade. Pense bem. Criei, por isso falei, eu estive muito aflito. Você, naquele momento de ser salvo, pensou realmente no seu perigo da morte eterna. Você, naquele momento de ser salvo, pensou, sentiu o que os seus olhos iam derramar de lágrimas. Você, naquele momento de ser salvo, pensou na queda, os meus pés da queda, pois o inferno chama-se um abismo, chama-se um poço sem fundo, chama-se um lago de fogo. Meus amigos, olha o que o salmista diz. Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Quero, esta noite, levar você a pensar. Caso, meu amigo, você esteja enganado quanto à salvação da sua alma, não tenha vergonha de voltar atrás e de procurar a sua salvação antes que a porta da salvação se feche para sempre. Então, o salmista podia ainda dizer: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador traz para aquela pessoa uma transformação, um novo modo de vida. Agora ele anda perante a face do Senhor. Uma vida neste mundo, separada do pecado. Uma vida neste mundo, separado daquilo que desagrada a Deus. Uma vida com Deus. Uma vida perante a face do Senhor. Quer dizer, uma vida sabendo que Deus está me vendo, que Deus está me acompanhando, que Deus está ouvindo as minhas palavras, que Deus está vendo os meus pensamentos. É isso que importa. Porque a qualquer momento
a nossa vida terminará. E pense bem, nos encontraremos com Deus para todo o sempre. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Veja, por exemplo, Jacó. Lembra que ele passou uma noite lutando com o anjo? E quando amanheceu aquele novo dia, ele pôde dizer: a minha alma foi salva. Você se lembra de uma luta assim? De um desejo, de uma dificuldade, de um desespero até que você pôde dizer: a minha alma foi salva. Lembra-se daqueles que ouviram a pregação do Evangelho no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam anunciando que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado e era o Filho de Deus. Aí, lemos ali que muitos compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles sentiram uma dor no seu coração. Era algo muito recente, a morte do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles tinham participado, gritando: crucifica-o, crucifica-o. E eles disseram, sentindo aquela dor no seu coração: que faremos, varões e irmãos? E a resposta foi: arrependei-vos. E assim nós podemos ver tantas vezes na palavra de Deus, como pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo tiveram essa tristeza, esta aflição, para que pudessem chegar ao ponto de serem salvos. O próprio apóstolo Paulo, naquele dia, quando o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco, com aquela luz mais forte do que a luz do sol, aquele dia, naquele momento, caindo por terra, Saulo disse: Senhor, quem é Senhor? E depois ele disse: Senhor, que queres que faça? O homem caído no chão mostrava que ele não estava em condições de enfrentar tranquilamente aquela palavra de Deus. Ele estava realmente num momento de aflição. Segundo Coríntios, diz que a tristeza, segundo Deus, opera salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Segundo Coríntios 7:10 ou 10:7, não tenho absoluta certeza agora. 7:10 ou 10:7. A tristeza, segundo Deus, opera salvação, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Oh, meus amigos, esta noite, pense bem, não fique confiado em algo que a sua própria consciência não esteja tranquila. Ah, mas o meu pai queria tanto que eu me salvasse. A minha esposa queria tanto que eu me salvasse. O meu marido queria tanto
que eu me salvasse. Fulano que prega o evangelho para nós se esforçava tanto para que eu fosse salvo. Agora, eu me enganei, mas vou ficar assim mesmo. Não fique. Não fique, porque o seu crer, a sua salvação, é algo para a eternidade. E você terá que enfrentar sozinho a sua saída desta vida para a outra. E perante Deus, só valerá a realidade. Oh, meus amigos, não deixe passar mais uma noite na sua vida em qualquer dúvida sobre este assunto tão importante. No mundo ao nosso redor, pessoas se entregam a Cristo. E não é assim que a Bíblia diz. Pessoas resolvem, daquele dia em diante, seguir a igreja. Não é assim que a Bíblia diz. Não, olha bem. Crê. Por isso falei. Estive muito aflito. Como não ficar aflito? Em vista da eternidade que espera, aquela pessoa que quer ser salva reconhece. Mas por causa dos meus pecados, o meu destino é tão triste. Não tem como não ficar aflito, não ficar triste, até que encontre descanso para a sua alma na pessoa do Senhor Jesus Cristo.